Vamos falar sobre o que faz a Secretaria de Governo do Espírito Santo e também sobre as eleições de 2026 com a candidatura a deputada federal. Hoje a minha convidada é Emanuela Pedroso, secretária de Governo do Espírito Santo. Eu sou Robson Maia e você confere tudo agora no ES Brasil Entrevista. Muito bem, Emanuela, seja bem-vinda a ES Brasil. É um prazer recebê-la e tê-la aqui conosco. Sinta-se sempre em casa e à vontade. Obrigado pela oportunidade, Robson. É muito bom estar perto de vocês que levam comunicação para o estado do Espírito Santo inteiro, né? Eu vou começar com uma pergunta básica que eu faço para todo secretário que chega aqui, porque às vezes a população entende que existem os secretários, mas não entendem as funções de cada um deles. Daí a minha pergunta é: o que faz a Secretaria de Governo especificamente? Nós fazemos a articulação, trabalhamos a intersetorialidade do Estado, do governo do Estado, né, de forma geral, para que os projetos, as ações de governo, né, que muitas vezes perpassam por diversas secretarias, elas possam acontecer de forma mais rápida, mais eficiente e que a gente alcance os resultados almejados muito mais rápido. Então, na verdade, nós cuidamos dessa articulação intersetorial das secretarias, cuidamos também dos projetos e ações que são prioritárias, diretamente demandados pelo governador, e trazemos toda essa articulação. Outra ação importante nossa também são os projetos de leis encaminhados à Assembleia Legislativa, né? O papel nosso é fazer essa articulação junto à Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria, que é o órgão demandante também, para podermos encaminhar as propostas que são aí de melhoria na condição de vida da população capixaba. Eu vou te perguntar exatamente sobre essa articulação, porque quando se diz articulação é entre os poderes, né? O legislativo, o executivo, até mesmo o judiciário, a gente sabe que tem um papel fundamental também no funcionamento da máquina pública, né? Eu queria começar perguntando sobre essa articulação. Já é o segundo mandato do governador Renato Casagrande, o segundo mandato que você também está atuando diretamente no governo do estado, agora como secretária exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como funciona essa articulação diária, se tem sido positiva. A gente sabe que o governador tem uma boa relação com os poderes. Como é que tem sido e qual o principal desafio, principalmente no seu cargo, né, nesse cargo que você está chefiando agora? Nós estamos vivendo um momento único, eu acho que na gestão pública, em especial na gestão liderada pelo governador Renato Casagrande, que sempre foi um governador de diálogo, de portas abertas, e teve um marco muito importante na história do Estado, na história da humanidade, que foi a pandemia. Na pandemia, você viu como que os órgãos, né, todos os poderes se juntaram para a gente atravessar esse momento tão sofrido que a nossa comunidade, a nossa sociedade enfrentou, né? E nós tivemos juntos o Ministério Público sentado à mesa, o Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, de mãos dadas para poder tomar ações imediatas para enfrentar a pandemia. Isso acabou estreitando muitos laços entre os poderes, né? E hoje nós trabalhamos juntos, cada um cumprindo o seu papel, né? Nós sabemos que cada um tem a sua autonomia, né? Os poderes são autônomos entre si, mas todo mundo se encontra num caminho, onde é melhorar a vida da população. E isso nós estamos vendo no dia a dia nosso, na nossa atuação diária, né? Como é bom essa articulação, como é bom o diálogo, a força do diálogo. E o governador Renato Casagrande, ele representa muito quando nós falamos de diálogo, né? E o governo, nessa articulação, que a Secretaria de Estado de Governo cumpre esse papel, ela também tem como, acho que, tarefa primeira abrir o diálogo. Não só para os poderes, mas para ouvir a população em geral, os vereadores, os prefeitos, a comunicação muitas vezes com os líderes que estão lá nas comunidades. É a forma de ouvir, né, as demandas da população e a gente atrela essa, né, eu falo que essa interligação é realmente também com a força dos poderes unidos para melhorar todo o nosso estado do Espírito Santo. Eu vou te perguntar exatamente sobre esse diálogo, né? Você citou bastante. A gente sabe que o Brasil hoje vive um cenário muito polarizado.
no nível nacional, principalmente. E aqui no Espírito Santo, a gente tem um fenômeno ímpar. A gente tem um governador que, por mais que se identifica com algumas pautas como prioritárias, eu acho que a frase que a gente mais ouviu ao longo desses mandatos foi: vamos dialogar e conversar com todo mundo. Eu acho que não é diferente para a Secretaria de Governo, porque pelas entregas que a gente vê que vem acontecendo nos últimos tempos, é uma entrega que vai desde o campo X para o campo Y, né, conversando com todo mundo e o respeito sendo mantido. Eu queria saber um pouquinho dessa relação com as prefeituras, porque a gente vem agora de um processo eleitoral, o governador abriu as portas para todo mundo, a Secretaria de Governo também tem feito entregas para todo mundo. Eu queria saber como que tem caminhado esses projetos no último ano para cá. Eu posso fazer um registro histórico, né? Eu fui prefeita de uma cidade de 2013 a 2016, tive a oportunidade de ser prefeita e de ser vereadora com esse governador, né, com o governador Renato Casagrande, né? E depois eu retorno ao governo, a Munes, né, também com a liderança do governador. Nunca na história do estado os municípios tiveram a porta aberta para dialogar, para apresentar os pleitos, e foi por isso que nós alcançamos um resultado histórico, o maior volume de investimento da história do estado, mas é importante ressaltar que grande parte desses investimentos, 25% de todo o investimento do estado está nos municípios, com repasse fundo a fundo, com convênio. Isso porque nós estamos com o governo aberto para ouvir e atender as demandas da população capixaba, porque o prefeito, o vereador, ele exerce um papel muito importante. Ele está lá na ponta, é no município que a vida acontece. Então, ele colhe essas demandas e muitas vezes as receitas dos municípios não são suficientes para realizar ações que podem parecer simples, mas que são importantes para aquela comunidade local, para aquele município, para aquela população. E o Estado, ele colhe essas demandas e depois a gente consegue realizar muitos dos sonhos da população capixaba, porque a gente abriu, deixou a porta aberta para ouvir, para dialogar, para entender o que aquela sociedade, aquela comunidade mais precisa. Então é um registro histórico mesmo para a gente, tá? Eu queria entrar agora um pouquinho, sair um pouquinho da Secretaria de Governo e falar um pouquinho sobre a Manuela Pedroso, porque é um trabalho muito firme de bastidores, né, que os secretários fazem no geral, mas principalmente a Secretaria de Governo. É uma secretaria que está muito próxima do governador, acaba não tendo aquele protagonismo todo que as outras secretarias, como de saúde, né, as secretarias prioritárias, como de segurança pública, mas é fundamental para toda e qualquer articulação, a interlocução política, o tempo todo com os poderes, como a gente citou, também nas pautas prioritárias. Eu queria saber um pouquinho da Emanuela nesse processo, como tem sido gerenciar uma secretaria de tamanha importância e que a gente sabe que se o Estado consegue funcionar, consegue ser organizado da forma como é, também passa pelas ações dessa secretaria. Eu vou falar Emanuela. Hum. Acho que Deus me preparou muito para estar ali e assumir essa oportunidade, né. Porque é muito bom ver, assim, o resultado da ação, mesmo que nos bastidores, quando eu vejo um secretário entregando e eu tiver a oportunidade de colaborar, o processo passou por ali, num certo momento a gente deliberou com o governador encaminhando a demanda e depois você vê o resultado, é muito importante. E a gente faz essa articulação diária mesmo. Por que que o processo parou, travou por quê? Qual é o gargalo? O que que a gente pode fazer ali para destravar o andamento do processo? Muitas vezes buscar alternativa de solução mesmo, para dar um encaminhamento na demanda, né, e para a gente entregar os resultados mais rápido. Então, assim, hoje nosso governo é um governo de resultado, o governo liderado pelo governador é um governo de resultado. E isso passa muito, muitas vezes você está nos bastidores atuando ali, se comunicando com o secretário, destravando uma demanda que muitas vezes, ora o processo precisa que 3, 4 secretarias sentem à mesa para poder deliberar e chegar a um denominador comum, destravar uma pauta ou um processo. A gente tem feito isso e é gratificante demais trabalhar nos bastidores, mas ver que toda entrega tem uma parcela de contribuição nossa. Então, é muito bom mesmo dividir isso. O sentimento melhor ainda quando você vê lá o governador entregando algum equipamento, entregando uma obra e que de repente você fala assim, nossa, poxa, aquilo num certo momento passou por mim. Que bacana ver o agradecimento direto da população. Às vezes a população se emociona. Hoje nós entregamos, né, em Vila Velha, uma ponte que liga Ulisses Guimarães a 23 de maio. Parece uma ponte, assim, a metragem da ponte pequena, a entrega foi tão rápida, mas tão simbólica para uma população que esperou há 22 anos,
quando você entrega uma praça e vê a mãe com o filho ali numa praça, né? Um equipamento de saúde entregue, você sabe que a população muitas vezes assim espera tanto para que a saúde chegue mais perto da população. Muitas vezes, sim, a gente não está exatamente na execução, mas num certo momento passou pela articulação do governador, em algum momento passou pela Secretaria de Governo, você cumpriu algum papel importante ali nessa articulação e é muito bom, é muito. Eu vou entrar então exatamente nesse ponto da Emanuela gestora, né, porque, a gente sabe que hoje a gente tem vários órgãos ligados à Secretaria de Governo que têm articulações diretas, e aí eu vou citar a Munis, por exemplo, vou citar também um projeto prioritário dessa gestão e que a Secretaria de Governo tem conduzido muito, que é a de adaptações climáticas, tem sido muito tratado. Eu queria saber como tem caminhado esses temas, quando se trata de Amunis, né, esse diálogo constante, e também no projeto das pautas ambientais, que é tratado como prioritário pelo governo Renato Casagrande. Eu passei pela Amunis, né, nós enfrentamos o período da pandemia, eu estava como secretária executiva da Amunis, né, e eu vi ali como que foi importante a articulação, direta da Amunis com os municípios, com o governo do estado, né, quando o governo tomava as medidas, né, que naquele momento medidas coercitivas muitas vezes, e os municípios precisavam ali rapidamente cumpri-las, como que foi importante a gente estar em sintonia. E a Amunis consegue, diretamente colher essas demandas dos municípios, né. Fruto disso nasceu o Fundo Cidades lá atrás, projetos, né. Hoje o governo do estado repassou recurso no valor de R$ 500.000 para cada município realizar sua carteira de projetos. E o governador, logo que iniciou essa nova gestão, ele disse: "Nós precisamos cuidar das cidades para que elas se tornem resilientes aos eventos climáticos". E me colocou à mesa e me deu a missão de, na verdade, instituir um novo Fundo Cidades. Fundo Cidades Adaptação às Mudanças Climáticas, né. E a partir daí nós, né, conduzimos todo o processo administrativo, instituímos o Fundo Cidades Mudanças Climáticas, e hoje nós já aportamos mais de 300 milhões de recursos para os municípios realizarem obras dessa magnitude, nessa natureza, nesse escopo, né. E é muito importante, porque hoje os eventos climáticos são muito extremos, né, ora chuva demais, ora uma seca, e a gente, na verdade, fez com que todas as cidades, todos os municípios e todos os gestores começassem a olhar para essa pauta diferente. Por quê? Porque nós abrimos uma possibilidade de todos os municípios buscarem recursos, de uma fonte em que o governador disponibilizou para que nós pudéssemos diretamente atender os municípios nessas demandas, né. Então, assim, o Fundo Cidades hoje, eu falo que, assim, a gente trabalha com uma missão muito grande de fazer entrega, mas trabalha com o coração cheio de alegria também, porque quando a gente entrega uma obra, como entregamos recentemente, né, lá em Porto Santana, né, um muro de mais de 7.000 metros, né, 300 metros de extensão, ali diretamente, mais de 80 famílias beneficiadas, né, que as pessoas podem dormir seguras num período de chuva, que as pessoas podem ter a segurança que seu patrimônio vai estar protegido, que ao longo de décadas, né, trabalhar arduamente para conseguir seu patrimônio, a gente vê que é uma entrega, assim, uma entrega muito significante, mas é uma pauta que eu falo que, assim, hoje ela é prioritária. Nenhum gestor mais se sustenta se ele não sentar no seu planejamento estratégico da sua gestão, se ele não olhar para os seus instrumentos de governo, como é o PPA, a LOA, e direcionar recursos para essa pauta. E a gente sabe que, assim, não é só um pronunciamento. Na verdade, nós vimos o que o governo fez agora, não só pronunciou, mas o governo agiu diretamente. O governador hoje tem um orçamento climático, um orçamento reservado para pautas dessa natureza, né. E efetivamente nós já estamos com entregas, né, como eu disse aqui, grandes entregas por todo o território do estado do Espírito Santo. Bom, eu queria agora caminhar para a gente falar de 2026. E aí, antes da gente falar da Emanuela em 2026, eu queria saber do papel da Secretaria de Governo visando, né, essa interlocução política no próximo ano, que é um ano importantíssimo não só para o estado, mas para o país como um todo, né. A pauta muda significativamente, principalmente quando se trata do governador Renato Casagrande, que não terá continuidade do mandato, por já ter cumprido 2 em sequência. Eu queria falar sobre essa interlocução da secretaria, como tem sido feita, preservando o princípio da isonomia política. Eu sempre falo assim, 2026 está muito longe ainda, nós temos muitos dias de trabalho pela frente. Então, assim, primeiro nós temos que ter o compromisso com a entrega, o resultado do governo,
São muitas as demandas ainda da população que nós precisamos ir de encontro a essas demandas, encontrar soluções para problemas que a gente sabe que nós ainda estamos resolvendo. Então, assim, tem muitos desafios pela frente, né? E o governador, ele tem cuidado, claro, é importante. Todo governo se sustenta no cuidado também com a pauta política partidária, né? Nós precisamos cuidar da pauta política, mas estamos com um compromisso muito forte com a entrega, né? E a Secretaria de Governo tem que fazer esse papel, porque lá, como eu disse, eu recebo as demandas centrais do governo e passa também pelas demandas dos nossos deputados estaduais, dos nossos deputados federais, com pleitos muito importantes e que o nosso governo tem prontamente atendido. Então, a gente tem que separar esse momento de 2026 para lá em 2026. Agora, o nosso compromisso é com muito trabalho, porque eu falo que o resultado político, ele vem a partir do trabalho da nossa entrega, né? E é isso que nós vamos nos dedicar nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, os projetos são construídos, né? Como você disse, 2026 está distante, mas ainda assim já está próximo quando a gente imagina cenários eleitorais, candidaturas sendo articuladas. E uma das candidaturas entre os secretariados, né, os secretários que a gente já observa, é a sua candidatura, a possível candidatura, a pré-candidatura, vamos dizer assim, né, para deputada federal. Eh, Enquanto alguém que já passou pelo legislativo municipal, pelo executivo municipal, agora trabalha no executivo estadual, como é que você vê a sua preparação para galgar, né, para buscar esse governo, esse cargo em 2026? Eu sou uma pessoa que, né, a minha vida política partidária, ela nasceu no município. Como você disse, fui vereadora e fui prefeita. Então, as pautas dos municípios, né, elas ficam muito latentes no nosso coração e sempre será a pauta do nosso trabalho e da nossa dedicação. Então, hoje, assim, servir ao município, servir aos municípios é a minha missão, é o meu dever, né? É o dever legal da Secretaria de Estado de Governo também, cuidar dessa parte de investimento dos municípios, né? E eu quero carregar isso muito para a minha pauta muito firme em 2026. Quero trabalhar fortemente para ajudar o nosso estado, né? É importante ter uma bancada federal forte, afinada com os propósitos de governo, né? A gente tem aí um planejamento para o estado, né? Para os próximos anos, né? Um governo que está demonstrando tanta responsabilidade fiscal, é resultado em transparência. Nós temos bons, brilhantes indicadores aí, né? Melhor educação do país está aqui, nosso índice de extrema pobreza reduziu muito, hoje o estado é exemplo também, o estado que maior investe, realiza investimentos, né, dentro dos estados da federação. Então, acho que assim, nós temos que cuidar da pauta política, assim, porque o estado está no rumo certo, está no caminho certo, e a gente precisa seguir, né? Eu faço parte desse projeto exitoso que nós estamos conduzindo agora, e tem diversas pautas aí que a gente precisa, assim, debater, pensar em 2026 com muita clareza mesmo, porque o estado do Espírito Santo, eu falo assim, por mais que nós lideramos importantes resultados aí, nós precisamos ocupar um espaço maior no cenário nacional. Isso depende de uma bancada arrojada, de uma bancada que realmente entenda o papel de fazer a defesa do estado, de colocar o estado do Espírito Santo de igual aos demais estados da federação, mesmo que em índice populacional nós ainda somos pequenos, né, menor na região sudeste, mas somos gigantes aqui diante das nossas entregas e dos nossos indicadores. Um estado lindo também, né? Você vai de norte a sul do estado, olha quanta beleza, né? Uma população que sabe acolher, nosso estado é lindo, com a beleza turística, uma produção imensa, nossa agricultura é lindo de se ver, entendeu? É referência no café, olha só, é apaixonante tudo isso, né? E para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse, secretário, uma mensagem para a população, né, falasse diretamente com a população, convidasse também para conhecer um pouco mais do trabalho que é feito pela Secretaria de Governo e também um pouco mais desse projeto que a Emanuela está construindo para 2026. Nós estamos num governo liderado pelo governador Renato Casagrande, que tem feito entregas por todo o território do estado do Espírito Santo, e a Secretaria de Governo cumpre um papel principal hoje com Fundo Cidades de Adaptação às Mudanças Climáticas. Nós estamos realizando obras em todo o cantinho do estado do Espírito Santo, e fruto disso, né, a gente consegue mudar a realidade daquela localidade, melhorar a vida da população capixaba, né?
E nós ainda temos muito caminho pela frente, muito trabalho pela frente, e eu acho que é isso. Sinônimo de trabalho mesmo, pode esperar da gente ainda muitas entregas, se Deus quiser. Eu agradeço demais a sua presença aqui na ES Brasil, sinta-se sempre bem-vinda. Um prazer ter tido essa conversa, Manuela. Obrigado pela oportunidade. Bom, e para você de casa que nos acompanhou até aqui, confira essas e outras informações em esbrasil.com.br.